A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 6, Adultos, que tem como título Paulo no poder do Espírito Santo. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre das lições de adultos, a qual nós estamos estudando o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Amém? O texto áureo encontra-se em Atos, capítulo 19, versículo 6. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Verdade prática. Uma vez movidos pelo poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, capítulo 19, dos versículos 1 ao versículo 7. Amém? Então vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico, a qual nós estamos falando sobre o apóstolo Paulo. E na lição de hoje, nós vamos falar sobre Paulo no poder do Espírito Santo. Primeira coisa que nós devemos falar, meu irmão, é que algumas pessoas, vou falar alguns estudiosos, alguns biblistas, eles afirmam que Paulo concentra toda a sua teologia na área da soteriologia, ou seja, na área da doutrina da salvação, e que ele deixa de lado a pneumatologia, que é o quê? A doutrina do Espírito Santo. Entretanto, meu irmão, essa ideia certamente não é verdadeira e nós discordamos disso certamente, porque ninguém mais que Paulo abordou a doutrina do Espírito Santo. Isso é patente nos seus escritos e certamente no livro de Atos, quando Lucas fala sobre esse agir do Espírito Santo. Embora entendemos que Lucas vem falar sobre a ação do Espírito Santo na igreja, enquanto Paulo vai falar do ministério do Espírito Santo. Essa é a diferença. Então nós temos que compreender e entender que Paulo, sim, foi um homem que foi impulsionado. Era um homem cheio do poder do Espírito Santo e agia pelo poder do Espírito Santo, porque ele foi impactado pelo poder do Espírito Santo. E a pessoa, quando é impactada pelo poder do Espírito Santo, ela busca levar a vida, meu irmão, de maneira correta, sensatez, fazendo aquilo que Cristo ordena. Por quê? Porque ele teve a experiência pessoal com Cristo. E a experiência pessoal com Cristo fez Paulo ser movido pelo poder do Espírito Santo. Porque quando ele é convertido a Cristo, ele se converte a Cristo, na verdade, ele se converte a Cristo, porque Cristo estava já batendo ao coração de Paulo, chamando ele. Sabe por quê, meu irmão? Porque a pregação, o sermão de Estevão impactou a vida daquele jovem Paulo, impactou a vida do apóstolo Paulo. E ele estava remoendo por dentro, porque como é que pode uma pessoa que não foi criada aos pés de grande mestre, não estudou nas melhores escolas, e consegue calar o sinédrio composto de 70 pessoas e mais o sumo sacerdote? Como é que pode? E ele foi impactado por aquilo. E como é que você pode até perguntar, mas como é que você afirma que ele foi impactado? Pelas Sagradas Escrituras, meu irmão. O problema é esse: as pessoas não querem ler as Sagradas Escrituras. O que Cristo fará para Paulo? Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, Cristo estava dizendo para Paulo: Paulo, os irmãos sabem que essa linguagem está falando de aguilhão, é um ferro pontudo que fica espetando o boi para o boi andar para frente, ou seja, aquele boi teimoso, brabo, que não quer sair do lugar, e a pessoa vai cutucando a traseira dele, furando ele para ele ir para frente. Isso que era o aguilhão. E Deus usa essa linguagem para Paulo. Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Deus estava dizendo: Paulo, eu estou te chamando. Eu estou batendo no teu coração, na tua mente, tu está remoendo isso dentro de tu, mas está usando isso para ir contrário àquilo que eu estou fazendo. Por isso Cristo falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. E dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, porque tu está sendo chamado, tu está sendo alcançado pela graça de Deus, mas não quer dar ouvido. E Cristo estava chamando a Paulo. Cristo estava moendo a vida de Paulo. Não é tanto que quando ele passa 3 dias em jejum e oração, ele já está convertido.
Porque Cristo poderia mandar Ananias a encontrar Paulo já na entrada de Damasco. Mas não, Cristo deixou ele 3 dias orando e jejuando, sem comer e beber, para ele compreender, ele raciocinar, ele refletir tudo aquilo que ele fazia de errado e achando que era certo, porque ele achava que estava agradando a Deus, mas não estava perseguindo a Deus, perseguindo a Cristo. E Paulo entendeu, foi movido pelo Espírito Santo. E Deus mostra para Paulo Ananias entrando e restaurando a sua vista. E Deus fala para Ananias: Ananias, vai lá na rua direita, na casa de um certo Judas, que lá tem Paulo. Saulo está lá, aguardando tu. E Ananias fala: Senhor, como é que eu vou lá, Senhor? Este homem estava atrás do teu povo, ele veio para cá para perseguir, levar para Jerusalém homens, mulheres, crianças, para serem mortos. E Deus olha para Ananias: vai, porque para mim este é um vaso escolhido. E ele viu, foi você entrando lá na casa e restaurando a vista dele. Foi você que ele viu, então é você que vai. E Ananias vai, temoroso, mas vai. Porque Deus falou para ele. Ele está orando, Ananias, está jejuando. Ananias olha: tá, então o boi teimoso agora não está mais recalcitrando contra os aguilhões. Ele deixou o Espírito Santo de Deus agir em sua vida. E ele vai ao encontro de Paulo e chega lá: irmão Saulo. Não é homem Saulo, não. Não é Saulo, não, meu irmão. É irmão. Porque agora ele faz parte da igreja de Deus. E todos como filhos de Deus, porque Deus deu o poder de todos serem feitos seus filhos, todos aqueles quanto o receberam. Porque a palavra de Deus fala que Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, somos uma família, meu irmão. E como uma família, temos irmãos, temos irmãs. Então Ananias chega lá: irmão Saulo, o Senhor Cristo me enviou para tornares a ver. E a Bíblia fala que caíram dos olhos de Paulo como umas escamas. Porque ele estava cego fisicamente, mas espiritualmente não, mesmo. Espiritualmente ele estava alerta. Ele tinha refletido, pensado, raciocinado, estava direcionado agora para Deus. O seu norte, a sua bússola agora está dando para o norte verdadeiro. Porque ele estava enganado, ele estava achando que estava seguindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas não estava. Porque Cristo foi o Messias enviado. Isso ele não queria entender. Mas ele entendeu, compreendeu, quando Cristo marca o encontro com ele. Paulo foi movido pelo Espírito, porque naquele momento ele recebe sim o batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia é clara, e ele foi batizado. Ele foi batizado, ele recebe, meu irmão, o batismo com o Espírito Santo. Paulo, no livro de Atos, e tem outra passagem também que fala sobre o batismo com o Espírito Santo, é um dos poucos ali que mostra que o autor, Lucas, não coloca relatando que ele falou em línguas, mas a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, meu irmão, é falar em línguas. E isso está claro nas Sagradas Escrituras. Antes de falarmos um pouco sobre essa parte do batismo com o Espírito Santo, essa evidência inicial, teve uma aula passada, não a aula de domingo agora, mas a aula que fala sobre a convenção do apóstolo Paulo. Na verdade, foi a lição sobre a vocação do apóstolo Paulo, que o autor da lição bíblica fala que Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, e algumas pessoas começaram a falar que na Bíblia não está falando isso, que ele foi batizado nas águas. Meu irmão, é aquilo que eu falei no início da lição. Temos que ler as Sagradas Escrituras. Então vamos ler Atos, capítulo 22, versículo 17 em diante. Isso, versículo 17 em diante. Deixa eu ver aqui se é esse mesmo. Na verdade é o 16, começando no 16. Atos 22, 16. Olha só, Paulo falando. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te. E lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor.
E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia, dá-te depressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de ti. Aqui está falando sobre esse batismo que Paulo recebe, o batismo em águas, que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, que a Bíblia fala no capítulo 9, e ele foi batizado. Aqui está falando do batismo em água, levanta e batiza-te. Vai, tu vai ser batizado. Ele foi sim batizado, meu irmão. Ele foi, claro que foi. Claro que foi. Ah, mas ele não fala nas suas epístolas, nas suas cartas. Claro que ele não fala. Porque isso era uma questão que não entrava em debate. Sabe por quê? Porque era prática costumeira da igreja. A mesma coisa é Paulo. Paulo não fala de oferta de dízimo, não fala de dízimo, vamos falar assim. Sabe por quê? Porque as pessoas já faziam aquilo sem precisar de um ensinamento. As cartas de Paulo, quando vinha para ele, era problema que estava acontecendo na igreja. Mau uso dos dons. A moça virgem pode se casar. Quem pode se casar? Então, quando os problemas vinham para Paulo, ele respondia. Ou seja, coisas que aconteciam normalmente, como batismo em água acontecia. E Paulo fala disso, por isso a ênfase dele não é sobre batismo em água. Porque ele foi batizado, ele sabia que tinha que passar pelo batismo, porque isso era uma prática comum no início da era cristã. E quanto dízimo também, ele não fala sobre isso, porque a igreja, meu irmão, ele fala lá em Coríntios, meu irmão, que as pessoas tiravam da sua pobreza, ou seja, aquele pobrezinho, aquele que não tinha nada para dar, ou seja, por isso ele não vai escrever sobre isso, porque não era problema na igreja. E as cartas dele eram muitas vezes em resposta a algum problema. Estou falando das cartas das igrejas. E as cartas pastorais eram instruções para mostrar aqueles que estavam exercendo o ministério. Então Paulo tinha, meu irmão, consciência disso. E ele foi batizado em águas sim. Recebeu o batismo em águas. Tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, porque isso é claro. Em Atos 9, ele recebe o batismo com o Espírito Santo. E devido a isso, ele é movido pelo Espírito. Quem é movido pelo Espírito, meu irmão, compreende as coisas do Espírito, entende e sabe, ele tem a experiência pessoal, meu irmão. Quem tem a experiência pessoal, meu irmão, ele é capaz de enfrentar ameaças para anunciar aquilo que ele sabe que é real em sua vida, meu irmão. E isso que é interessante quando a pessoa é movida pelo Espírito Santo. Por isso Paulo falava ousadamente até Cristo aparecer para ele: sai daqui apressadamente, porque buscam a tua morte. Mas o que eu tenho para ti ainda não terminou, Paulo. O caminho é longo, a estrada é estreita. Mas quem tem chamado de Deus, como nós falamos em lições anteriores, meu irmão, ele não tem por peso fazer a obra. Se você exerce alguma função, tem algum dom, acha que tem algum dom e está se achando pesado isso para você, e espinhoso no sentido de não trazer regozijo, não trazer alegria, embora as tribulações, as perseguições, as ameaças venham acontecendo de dia e de noite, você não está apto. Você não foi um chamado genuinamente de Deus, porque quem é chamado genuinamente por Deus, nada disso é peso. Ele passar por tribulações, perda, naufrágio, acoites, como Paulo fala, mas tudo isso eu me glorio em Cristo. Eu me alegro em anunciar o Evangelho, porque isso não é peso, mesmo. Quem tem chamado de Deus, a obra não é peso dele. Pode ser a perseguição que for, a obra de Deus nunca vai ser um peso para a sua vida. Então, Paulo, meu irmão, ele sim foi movido pelo poder do Espírito Santo, recebeu o batismo com o Espírito Santo, passou a ser guiado pelo Espírito Santo, porque agora apareceu os sinais, prodígios, maravilha em sua vida, porque existe uma potencialização do Espírito Santo em sua vida. E o dom do Espírito Santo, o batismo, é para todos, meu irmão. A Bíblia Sagrada nos mostra, claro, é para todos. Para todos. Porque a promessa diz respeito a vós, Pedro falando para os judeus, vós quem? Judeus, para os vossos filhos, ou seja, a sua descendência, e para todos quanto estão de longe que o Senhor chamar, ou seja, para toda a humanidade, é para todos, meu irmão. Só basta querer, buscar e crer. Primeira coisa, tem que crer. Nós vamos falar disso. Tem que crer para compreender e entender que o chamado de Deus
é para todos, e o batismo com o Espírito Santo é para todo aquele crente que se disponibiliza, que busca e que crê no dom espiritual que é dado por Deus. Em lição anterior, na vocação do apóstolo Paulo, nós também falamos sobre a saída dele para o deserto, para ele se preparar para essa missão. Observe só que para trabalhar na obra, meu irmão, Paulo não precisou ir sentar numa cadeira de faculdade, nem numa escola, nem no seminário teológico. Eu estou dizendo aqui para você não fazer, não, é para você fazer. Mas você tem que fazer e entender que para a obra de Deus, o caminho da pregação, o caminho para o chamado, o caminho para se preparar é aos pés de Cristo. E Paulo sabia disso. Sabe por que ele sabia disso? Porque ele era um homem douto, era um homem inteligente, capaz, mestre em retórica, na palavra. Mas tudo que ele sabia era da sabedoria humana que ele aprendeu na faculdade, aos pés dos mestres. E agora, quando ele tem um encontro com Cristo, ele entende, meu irmão, que tudo isso que ele aprendeu não se comparam ao conhecimento de Deus. Por isso ele fala em Filipenses 3, que se for para eu ter por perda tudo isso que eu aprendi, em troca do conhecimento de Deus, eu tenho por perda tudo isso para ter o conhecimento unicamente de Deus, porque ele compreendia que a obra de Deus tem que ter dependência de Deus. E quando se tem dependência de Deus, entende-se que não é através da capacidade humana, do intelectual humano, que as coisas vão acontecer, mas é através de Deus. E eu devo fazer isso voltado e dependente de Deus. Quando eu dependo de Deus, eu entendo que tudo o que acontece é porque Deus está na frente. Quando Deus está na frente da obra, quando Deus está na frente do chamado, quando Deus está na frente da vocação, meu irmão, ele se responsabiliza, porque primeiro, quem chama é ele. Segundo, a obra é dele. E terceiro, tudo é dele e ele faz como lhe apraz. Então, o caminho da pregação de Paulo foi aprendendo com Cristo, refletindo no deserto. Não em escola teológica, mas é para fazer escola teológica, é sim, mas eu tenho que depender de Cristo. Se eu achar que tudo aquilo que eu estou aprendendo, estudando, vai me fazer entender as coisas espirituais, eu estou enganado, porque o próprio apóstolo Paulo fala, as coisas espirituais, elas devem ser comparadas às coisas espirituais. Eu devo comparar o espiritual com o espiritual, porque o espiritual entende tudo, mas o homem natural nada entende. Mas o espiritual não, ele entende tudo e por ninguém é discernido. Então eu tenho que compreender isto. E Paulo passa esse estágio, vamos falar assim, num deserto da Arábia, aprendendo, refletindo, e volta com o poder de Deus. E quando ele vai a Jerusalém, meu irmão, em uma de suas vindas acontece ali a separação do Espírito Santo na vida dele. Porque a Bíblia fala que ele era profeta e doutores. E Paulo estava entre esses profetas e doutores, conforme a Atos, capítulo 13, versículo 1. E a Bíblia fala que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Observe só, eles estavam servindo e jejuando. O Espírito Santo fala para eles: aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então houve uma separação ali para a obra missionária. Paulo e Barnabé foi separado para a obra missionária. Porque estava ali para se cumprir aquilo que Deus tinha chamado o apóstolo Paulo, para ele ser apóstolo dos gentios. E a obra missionária agora vai começar. O evangelho vai se expandir. Mas ele não vai se expandir, né? Porque Paulo tem conhecimento, estudou nas grandes faculdades, nas grandes universidades, não. Porque ele aprendeu aos pés de Cristo. E ele sabe agora como fazer discípulo. Ele sabe agora como mostrar que o Cristo é o Messias, porque essa era a mensagem que Paulo pregava, e nós falamos disso na aula passada, que a mensagem que ele pregava era a mensagem de Cristo, e este crucificado. Então Paulo sai na sua primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. É interessante os irmãos lerem para compreender o capítulo 13 de Atos. Na verdade, a primeira viagem missionária vai do capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 14, versículo 28.
Então, capítulo 13 e o capítulo 14 de Atos vai falar sobre isso, sobre esta primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas ele não ficou apenas em uma única viagem, ele fez uma segunda viagem missionária, que também está no capítulo 15, do versículo 36 ao capítulo 18, ao versículo 22. Tudo isso está abarcando a segunda viagem missionária de Paulo, que agora ele já fez com Silas, porque junto com Barnabé e Paulo, na primeira viagem, estava indo João Marcos, que é o Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Estamos falando deste Marcos. Então, o que acontece? No meio da viagem, ele abandona Paulo e Barnabé. Não se sabe qual o motivo dele abandonar Paulo e Barnabé. Alguns sugerem que foi devido às perseguições, às tribulações. Quando ele era jovem, ele se sentiu amedrontado, se sentiu desencorajado e abandona a viagem. Quando é na segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé estão juntos, mas Barnabé quer levar João Marcos e Paulo não quer levar. E essa aparente briga, essa aparente intriga, era Deus agindo, porque Deus age até naquilo que para o homem parece que vai vir para atrapalhar. Mas não veio para atrapalhar, porque no lugar de atrapalhar, sabe o que fez? Expandiu mais ainda a obra e chegaram a um acordo. Qual foi o acordo? Então pronto, Barnabé. Barnabé vai com João Marcos para esse lado e Paulo e Silas vai para esse lado para fazer a obra. O importante é que a obra seja feita. A obra vai ser feita, meu irmão. A obra vai ser feita. Deus vai levantar sempre as pessoas para fazer a obra, e a obra continuou sendo feita. E nessas viagens missionárias de Paulo, ele alcança, meu irmão, a Ásia, ele alcança a Europa, porque o evangelho entra na Europa pela cidade de Filipos, que foi uma igreja estabelecida pelo apóstolo Paulo. Então o evangelho começou-se a expandir de forma magnífica. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo era movido pelo Espírito Santo de Deus. E quando tem um agir do Espírito Santo de Deus através de prodígios, sinais e maravilhas, a obra cresce, a obra progride. E Deus está autenticando e selando nos seus servos para que a obra, sim, verdadeiramente cresça. E a missão a qual Deus tem designado para os seus servos seja cumprida. O ponto 2 vai falar do argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Sobre Paulo vai aclarar sobre a plenitude do Espírito Santo. É preciso crer para receber o Espírito Santo e Paulo cuida para esclarecer Apolo. Tudo isso vem mostrar, meu irmão, que quando Apolo se converte, vamos falar primeiro de Apolo. Quando Apolo se converte a Cristo, ele não ainda entende que haja o batismo com o Espírito Santo, que haja o derramar do Espírito Santo, que haja o mover do Espírito Santo em sua vida, porque alguns sugerem que ele era discípulo de João Batista, então ele prega muito o arrependimento pelos pecados, ou seja, o arrependimento pelos pecados, o batismo em águas, isso que ele vem e ensina para os Efésios, e ele ensinou, e ele passou. E quando Áquila e Priscila olham aquele homem, entendem, porque ele era um judeu influente, um judeu que tinha palavra, que tinha conhecimento, que tinha sabedoria, mas eles perceberam que está faltando alguma coisinha. Está faltando alguma coisinha, porque ele era crente, meu irmão. Ele era fiel. Ele fazia a obra. Mas olhando para ele é instruído sim no caminho do Senhor. Ele é fervoroso de espírito, fala com ousadia, fala sim, porque ele tem o Espírito Santo em sua vida. Falava e ensinava as coisas do Senhor, ele falava, mas ele conhecia somente o batismo de João. E ele ia nas sinagogas, convencia sim os judeus, convenciam, mas Priscila e Áquila olham para ele, leva ele consigo e declara mais pontualmente o caminho de Deus. Aquele Priscila chega para ele e fala: você está certo. Tudo isso que você falou está certo. Mas está lhe faltando uma coisa ainda que você não entendeu ou não aprendeu. É o batismo com o Espírito Santo. É o poder de Deus que foi profetizado lá pelo profeta Joel. Vem cá, senta aqui que nós vamos potencializar esse seu ensino, porque Deus é contigo, porque o Espírito Santo habita, meu irmão, dentro do crente. As únicas pessoas que podem receber o batismo com o Espírito Santo é crente.
E crente tem que crer para receber o batismo com o Espírito Santo. Ímpio não recebe batismo com o Espírito Santo, só crente. Porque só quem tem o Espírito Santo em sua vida são os crentes. O homem ímpio, pecador, não tem o Espírito Santo em sua vida. Ele tem seu espírito e sua alma. E além de tudo, seu espírito está adormecido. Porque o espírito é essa parte material do ser humano que se relaciona com o Criador. E como o espírito do ser humano está adormecido, ele não tem um relacionamento com o Criador, ou seja, ele está à parte de Cristo. Mas quando o Espírito Santo entra em sua vida, ele é vivificado de suas ofensas e pecados e agora passa a viver para Cristo, porque Cristo o vivificou. E ele começa a entender. E Apolo já tinha o Espírito Santo de Deus. Por isso a obra já estava sendo feita em sua vida, porque ele fazia, convencia e falava ousadamente nas sinagogas. Mas tinha alguma coisa que estava faltando, que era o quê? Era a manifestação do poder de Deus. E hoje o que acontece nas igrejas? Hoje, em muito dia, houve muitas pessoas, existem muitos Apolo, mas não tem pessoas que são movidas, influenciadas diretamente, inspiradas, iluminadas pelo Espírito Santo, para que a obra venha acontecer através de poder também, porque esse poder vai seguir. Cristo falou, e os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, pisarão em serpentes e escorpiões. Se beber alguma coisa mortífera, nada lhe acontecerá. Então Cristo que ortogou isto para a sua igreja. E Apolo não compreendia isso, porque ele aprendeu, não de forma errada, mas aprendeu pela metade, estava faltando alguma coisa. E Áquila e Priscila vêm e aclara, juntamente com Paulo, porque Paulo, quando o autor fala aqui que vai aclarar, esclarecer Apolo, está falando aos Efésios, porque Efésios foi a cidade que foi ensinada por Apolo. Isso é claro em Atos 18, capítulo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e fervoroso, que estava ensinando ali aquela igreja. Então existiu uma comunidade que foi instruída pelos discípulos, e certamente foram os Efésios. Então, Paulo vai também na cidade dos Efésios, porque a palavra de Deus nos fala que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos, ou seja, os discípulos que ouviram e se converteram a Cristo através de Apolo. Por quê? Porque eles não conheciam o batismo com o Espírito Santo, mas apenas o batismo de arrependimento, que era o batismo de João. Observe, meu irmão, que batismo com o Espírito Santo não é convenção. A palavra de Deus aqui é clara no capítulo 19 de Atos, que Paulo ali encontrou alguns discípulos. Ele achou, e achando ali alguns discípulos, ou seja, já eram crentes, já eram salvos em Cristo. A mesma coisa que aconteceu com os apóstolos, com aquelas quase 120 pessoas no dia de Pentecostes, eram todos salvos em Cristo já eram crentes, já tinham o Espírito de Deus em sua vida. Porque o batismo com o Espírito Santo, meu irmão, é uma bênção subsequente à salvação. Não é a salvação, mas é uma bênção, é um dom subsequente à salvação. Isso fica claro neste texto ali. E achando ali alguns discípulos. E Paulo chega para aqueles homens ali e pergunta: vocês, homens e mulheres, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ou seja, eles já haviam crido em Cristo. Meu irmão, essa passagem é clara. O batismo com o Espírito Santo não é a salvação, e não é no momento da salvação. O batismo com o Espírito Santo é uma obra pós-convenção. Ela pode acontecer no momento da convenção, pode acontecer depois da convenção, pode, ela pode acontecer em dias, meses ou anos depois, meu irmão. E isso é claro nessa passagem aqui. Não tem como, meu irmão, dizer aquilo que a Bíblia já dizer contrário àquilo que a Bíblia já diz. Paulo fala para eles no capítulo 19, versículo 2:
Disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste. Ou seja, Paulo está dizendo, eu sei que vocês já creram, mas vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. E eles olham para Paulo e falam, nós nem ainda ouvimos que exista Espírito Santo. E Paulo fala, em que vocês são batizados então? E ele, no batismo de João. E Paulo fala, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que creste no que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus. E o que Paulo faz? Paulo impõe-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Eram apenas homens, então eram 12 varões. Meu irmão, claríssima a Escritura nos fala, de forma clara, concisa, mais transparente do que a água cristalina. Para receber o batismo com o Espírito Santo, tem que crer, tem que ser crente, tem que saber o que está recebendo. E estes homens aqui eram crentes porque tinham Deus na vida, já tinham crido, mas nunca ouviram falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E Paulo vem agora e vai aclarar aquele conhecimento que ele tinha, que possivelmente foi passado por Apolo, que é o arrependimento de João. E ele fala, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E Paulo ora por eles, impondo-lhes as mãos. E como era um homem já movido pelo Espírito Santo e tinha Deus em sua vida, o Espírito Santo vem sobre aqueles homens e os batiza. Na verdade, Cristo que batiza aqueles homens no Espírito Santo, porque as definições às vezes enganam as pessoas. Eu tenho que entender que o batismo com o Espírito Santo, o batizador é Cristo. Meu irmão, fazendo analogia para os irmãos entender. O batismo em água. Todo batismo, em princípio, todo batismo tem que ter o batizador, o candidato a ser batizado e o elemento do batismo. Então vamos lá. Batismo em águas. O batizador é o seu pastor. É o obreiro. O candidato é o crente. E o elemento, a água. Então entenda isso. O batizador, o candidato e o elemento. No batismo em água, o batizador é o pastor, é o obreiro que vai batizar. O candidato é o crente que se submeteu ao batismo e o elemento é a água. No batismo com o Espírito Santo, o batizador é Cristo. Cristo quem batiza. O candidato é o crente. E o elemento do batismo é o Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que entender isto. Existe o batismo com o Espírito Santo, ou seja, que é Cristo quem batiza, e acontece isso depois da convenção, porque o batismo com o Espírito Santo é apenas para crente, então é uma bênção pós-convenção. Mas na convenção, meu irmão, sim, existe um batismo, que é o batismo de quê? Que você é tirado da condição de pecador e inserido no corpo de Cristo. Esse batismo da convenção, por isso existe essa confusão, é o batismo do Espírito Santo, que alguns confundem quando Paulo fala. Esse batismo do Espírito Santo é o batismo que acontece na convenção, porque o batizador aqui é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que pega o pecador, que é o candidato que se converteu a Cristo, e insere ele no corpo de Cristo, que agora o corpo de Cristo é o elemento. Então o Espírito Santo pega o homem mais vil e tira ele de uma posição de condenação para uma posição de liberto dessa condenação, ou seja, o homem é inserido no corpo de Cristo e quem faz isso é o Espírito Santo. Mas isso não é o batismo com o Espírito Santo, por isso existe essa confusão. Esse é o batismo do Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo, o batizador é Cristo. É Cristo quem batiza.
com o Espírito Santo. O elemento usado é o Espírito Santo e desceu sobre a vida daqueles homens. Mesmo esse capítulo 19 de Atos é tremendo, é maravilhoso para compreendermos e entendermos. E aqui mostra claramente que o batismo com o Espírito Santo teve uma evidência inicial, porque eu tenho que saber como é que a pessoa sabe que foi batizado com o Espírito Santo. A evidência inicial são as línguas estranhas. As línguas estranhas é a evidência, são a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. E isto é claro, isto é patente nas Escrituras. Então, meus irmãos, dando prosseguimento, vamos encerrar aqui. O autor não fala desse texto, mas nós vamos falar por quê? Porque é misto, é entendermos que existe sim uma evidência inicial do batismo no Espírito Santo. E a evidência inicial é o falar em línguas. No livro de Atos, se os irmãos lerem o livro de Atos, uns leram, leia novamente para entender o que nós estamos falando, que todas as vezes que vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, as únicas vezes que não fala que as pessoas que receberam o batismo falaram em línguas foram o batismo de Paulo. Mas é claro que Paulo foi batizado com o Espírito Santo, isso ninguém nega, porque ele fala lá que em Coríntios, que ninguém fala mais língua estranha do que ele fala mais língua do que todos ali, quando ele estava refutando o exagero que estava existindo na igreja de Coríntio, e quando ele falou para os Efésios. Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Não. Então vocês vão ter que ouvir. Então, os dois textos que falam de batismo com o Espírito Santo, que o autor não deixou de forma clara, de forma explícita, que as pessoas falam em línguas, foi a conversão de Paulo, o batismo de Paulo, e o outro está no capítulo 8 de Atos, do capítulo 14 em diante, quando os apóstolos foram numa aldeia de samaritanos, e aqueles samaritanos receberam o batismo com o Espírito Santo, mas a Bíblia não fala que eles falaram em línguas. Mas vamos analisar o texto aqui de forma rápida e simples para entendermos que de fato eles falaram em línguas. Tiveram sim uma evidência inicial física, ou seja, externa, manifestada, que as pessoas viram e perceberam que algo aconteceu. Vamos falar rápido para encerrarmos o nosso estudo nesta semana sobre Paulo no poder do Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 14 em diante. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente era o batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos eram dado o Espírito Santo, lhe ofereceram dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Observe, irmão, isso eu estou lendo Atos capítulo 8, versículo 14 ao versículo 18. Mas o interessante, meu irmão, que esse povo aqui de Samaria, quando Filipe pregava, sabe o que acontecia com eles? Está lá no capítulo 8, versículos 6 e 7. E as multidões unanimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Aí vai falar sobre esse Simão aqui. E estando ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Aí vai falar no versículo 12, mas como creram em Filipe, que ele pregava acerca do reino de Deus e do nome do Senhor Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Olha o 13 o que fala. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito.
Por que eu li esses versículos? Porque quando os apóstolos vão lá, impõem as mãos sobre aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali em Samaria, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, que a Bíblia é clara. No versículo 17, então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão vê aquilo. O que é que Simão pede, meu irmão, aos discípulos? A Bíblia fala que ele ficou atônito. Sabe por que ele ficou atônito? Está lá no versículo 13. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, eles estavam atônitos. Mas sabe o que ele pediu para os apóstolos? Esse poder que ele achava que era os apóstolos que batizavam as pessoas com o Espírito Santo. Observe que ele ficou atônito pelos sinais, porque ele viu que Deus operava através de Filipe. Filipe curava, expulsava demônios, as coisas aconteciam, os milagres extraordinários de Deus estavam acontecendo. Mas ele não pede poder para isso, não. Ele pede poder para querer batizar as pessoas, como se achasse que os apóstolos, os discípulos estavam batizando. Por que eu estou falando isso? Porque, meu irmão, quando Pedro e João oram pelos homens, vê ele e ele recebe o Espírito, eles começam a falar em línguas. Aqui o texto não fala. Meu irmão, mais leia e compreenda e entenda. Simão queria isso. Se o batismo com o Espírito Santo não tem essa evidência inicial, para que Simão queria este poder que ele achava que os discípulos tinham de batizar com o Espírito Santo? Ou seja, eu estou vendo uma coisa aqui. O homem está expulsando o demônio, está coxo sendo curado, está cego enxergando, está paralítico andando, está surdo ouvindo, está endemoniado sendo liberto. Mas ele vai querer o batismo com o Espírito Santo, o poder para batizar, que ele achava que o discípulo tinha. Mas é algo que não acontece nada. Entendeu o que nós estamos falando aqui? Não aconteceu nada. Como assim? Acontece, mesmo. É isso que eu estou falando. O batismo com o Espírito Santo existe uma evidência inicial do falar em língua, é uma evidência inicial física do falar em língua, que é manifesta exteriormente, que as pessoas veem, percebem que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. E esse texto, é claro, nos mostra isso, que o batismo com o Espírito Santo existe sim essa evidência inicial física do falar em línguas. Simão pediu o poder de batizar, que ele achava que os discípulos tinham. Mas ele ficou atônito, foi com as curas, com os milagres, mas ele não quis isso não, ele quer o batismo. Ou seja, ele quer o batismo porque o batismo tem uma manifestação física. Tem uma evidência inicial que carimba, que mostra que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Então eu tenho que entender isso. E Paulo entendia isso, porque a fonte sobre seu ensino sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo aos Efésios, no capítulo 19, é isso, que as Escrituras são a fonte da revelação do Espírito Santo de Deus. Paulo era um homem douto, entendido, estudado, ele sabia que a fonte da salvação é a fé salvífica em Cristo, e sabia que a doutrina do Espírito Santo era uma doutrina, no caso do batismo com o Espírito Santo, do Espírito Santo, era uma doutrina da revelação progressiva de Deus, porque Deus vai se revelando progressivamente, culminou com o Pentecostes, quando houve essa democratização do Espírito, porque houve uma democratização do Espírito. Na antiga aliança, alguns que recebiam o Espírito de Deus e era pontualmente que o Espírito pousava sobre aquela vida e depois saía. Mas no Novo Testamento não, o Espírito Santo passou a habitar dentro do crente. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala: não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo? Ele estava dizendo, houve uma democratização do Espírito. O Espírito Santo habita na vida de cada crente. E Paulo entendia disso, sabia que as Escrituras eram a fonte dessa revelação do Espírito Santo. E o Pentecoste, ele sabia do que aconteceu no Pentecoste, não é à toa que ele foi batizado com o Espírito Santo, e quando chegou aos Efésios, ele falou isso para os Efésios, ou seja, receber o Espírito Santo, nós nem ainda sabemos que é o Espírito Santo, então vocês devem receber. Eu vou orar para que Deus batize vocês com o Espírito Santo. Ele sabia que a fonte do ensino tinha que se basear em alguma coisa, então o baseamento tem que estar
alicerçado nas Sagradas Escrituras, tem que estar na Bíblia, meu irmão. Se não estar nas Sagradas Escrituras, corra fora. Ninguém hoje recebe revelação nenhuma, recebe iluminação do Espírito Santo para compreender e entender as coisas de Deus. E Paulo tinha certeza dessa fonte do batismo com o Espírito Santo, do Espírito Santo em sua teologia, era da Sagrada Escritura, do Pentecoste que aconteceu, e tudo isso ele vem e ensina aos Efésios. E os Efésios entenderam, meu irmão, compreenderam. Não só compreenderam, como experimentaram. Não só como experimentaram, como viveram o verdadeira plenitude do Espírito Santo, que não se reduz apenas ao batismo com o Espírito Santo, mas se coaduna com uma vida em espírito, como o apóstolo Paulo fala, se vivemos em espírito, andemos também em espírito, ou seja, temos que ser espirituais, fervorosos, mas também temos que produzir o fruto do espírito, temos que andar produzindo isso e mostrando para o mundo que Deus é Deus, que Cristo é Cristo e que Deus faz acontecer na terra. Então que Deus abençoe os irmãos e assim nós estamos encerrando mais um subsídio, que essa aula seja abençoada na sua vida, que você consiga abençoar seus alunos, medite, tá com dúvida, deixa um comentário, curtiu o nosso vídeo, curta, não é inscrito no canal, mas está sempre nos acompanhando, nos abençoe. Como é que eu posso abençoar uma aula dessa? Como é que eu posso abençoar esse canal? É simples, meu irmão. Não é dando dinheiro, fazendo doação, nem investindo. O investimento que você faz é apenas se inscrevendo, é curtindo o nosso vídeo. Isso que abençoa, para que o evangelho, a doutrina, o ensinamento bíblico, livres de heresia, seja ensinado de forma clara, precisa e concisa. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Até a próxima. Amém.